Pavinato, você colocou no ponto, na minha opinião, principal, né? O Bolsonaro não deveria estar em prisão domiciliar. Por quê? Porque o inquérito que foi aberto para investigar o Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, que era a coação no curso do processo, o Ministério Público Federal, ao propor a denúncia, deixou o Bolsonaro de fora. Então, a prisão domiciliar deveria cair. Esse é o ponto principal, na minha opinião. Então, a prisão do Bolsonaro domiciliar, que foi convertida em prisão preventiva no sábado de manhã, ela é uma prisão ilegal, uma prisão abusiva, arbitrária. Esse é o ponto que nós estamos de acordo, é uma premissa básica dessa conversa, né? Então, tudo depois daqui, depois dessa alegação da prisão, é ultrapassando essa questão. Então, assim, vou ultrapassar essa questão. Aí tem o segundo aspecto, né? O segundo aspecto, a segunda camada, na minha opinião, né, é a decisão, é o pedido absurdo da Polícia Federal e a decisão ainda mais absurda do Alexandre de Moraes ao falar que você não pode se reunir com pessoas no Brasil, sendo que no Brasil, a Constituição Federal assegura o direito de reunião e a liberdade de religião. Então, ou seja, convocar vigília, convocar reunião, convocar manifestação é legítimo e é assegurado pela Constituição Federal. E esse foi o pano de fundo da decisão do Alexandre de Moraes, que foi ratificada pela primeira turma do STF. Foi o fundamento. Assim, tanto não tem sentido que você veja, se fosse um plano para a fuga, essa vigília ela foi uma reunião totalmente espontânea. Tanto é que teve até lá um religioso de esquerda que foi lá falar mal do Bolsonaro. Uhum. Não tinha nada orquestrado ali. Claro que não. E outra coisa, eu estava vendo, pela decisão, parece que o Flávio Bolsonaro estava convocando a vigília na porta de casa do Bolsonaro. Não, era 2 quilômetros da residência do Bolsonaro. Ou seja, era distante da questão. Mas tudo bem, restringe no raio maior, então, se for o caso. Agora, proibir é um absurdo. E mais do que proibir, falar que estava tentando criar um subterfúgio para o Bolsonaro fugir, não tem lógica alguma, né? Então, esses são os 2 pontos que eu acho principal e é importante destacar aqui. Agora, Pavinato, partindo da premissa, né, que a decisão foi abusiva, a prisão do Bolsonaro é ilegal, é inconstitucional, porque ele não deveria estar preso, porque foi pedida nos autos do processo que Bolsonaro não é réu, né? Não dá para a gente também achar normal, né, que na medida cautelar que o Alexandre de Moraes tinha lá um item lá, usar a tornozeleira eletrônica. A partir do momento que você tenta violar a tornozeleira eletrônica, você está descumprindo a medida cautelar. Então assim, se na hipótese o Alexandre de Moraes falasse que a tornozeleira eletrônica foi violada, para mim era motivo já de prisão preventiva, se fosse nos autos adequado da tentativa de golpe de Estado, não nos autos da coação ao curso do processo. Então, isso que eu queria destacar aqui. Agora, o que causa estranheza, né, é que a decisão do Alexandre de Moraes foi antes da agente da Polícia Federal ir na casa do Bolsonaro certificar a violação da tornozeleira, foi antes do Bolsonaro se manifestar que ele, de fato, estava querendo colocar fogo na tornozeleira eletrônica, né, com maçarico. Ou seja, então você vê que está tendo uma predisposição do STF, do Alexandre de Moraes, de condenar o Bolsonaro. Essa predisposição é clara. E vale lembrar também, tivesse o Bolsonaro sido denunciado nesses autos da petição 14.129, repito, não foi. E uma vez que não foi, essa cautelar já devia ter caído. É isso. Não caiu, já era uma medida restritiva de direitos e legal, antijurídica. Mas, mesmo que fosse ele denunciado, nos autos dessa investigação, que encarta a petição 14.129, que não é o processo da ação penal da trama de golpe, esta é a ação penal 2668. São distintos. Mesmo que Bolsonaro fosse denunciado
na petição 14.129, como foram Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Mesmo que tivesse sido Bolsonaro ali denunciado, há que se lembrar, quando se fala em coação no curso do processo, nós temos o réu, o vilão, que é o coator, aquele que coage. E nós temos o mocinho, a vítima, que é aquele que é coagido. No caso desses autos, quem era o coagido? Quem era a vítima? Alexandre de Moraes. E o fato de uma vítima reger, seja durante a investigação, seja para aplicação de cautelar, pior ainda para aplicação de cautelar, e pior ainda para analisar, processar e julgar, na qualidade de vítima. Isso, pela Lei 1079 de 1950, que fala dos crimes de responsabilidade, inclusive dos ministros do STF. Isso é considerado crime de responsabilidade. Julgar quando se sabe suspeito. Julgar quando se sabe parcial. Julgar quando vítima. Alexandre de Moraes, ele mesmo já emitiu decisões confirmando sua qualidade de vítima nesta coação, nessa suposta coação, e ele mesmo julgou, e o último ato dele foi, como vítima, como autoridade coagida, como vítima julgadora, mandar recolher Bolsonaro em prisão preventiva. Ou seja, nós temos um reiterado crime de responsabilidade do Alexandre de Moraes, punível com impeachment. Mas nós temos um Senado que endossa Cláudio Caivano, tudo o que está acontecendo. Vale lembrar que o Paulo Gonet, que sem a participação do Paulo Gonet, Bolsonaro não estaria preso. Sem a participação de Paulo Gonet, o processo da tentativa de golpe não teria corrido da forma que correu. Portanto, Paulo Gonet e Moraes formam uma dupla neste jogo. E Paulo Gonet foi reconduzido ao cargo de PGR, de Panaca Geral do Regime, para mais 2 anos, e recebeu, dos 41 votos que precisava para ser reconduzido, 45. Na verdade, ele recebeu 54, porque tirando o caso do Magno Malta, que não votou porque estava hospitalizado, tirando o caso do Magno Malta, outros 9 se abstiveram, inclusive o Marcos Pontes, astronauta, que registrou presença e não votou, foi ao banheiro. A diarreia devia estar fodida e não votou. Então vale lembrar que 54% dos senadores também têm mão nessa prisão do Bolsonaro, não? Sem dúvida alguma, né, Pavinato? Você desenhou, né? Você fez todo um introito aqui, desenhando literalmente tudo que tem acontecido no Brasil. O que não nos causa mais estranheza, né? Mas a gente aprende muito cedo, tentando desenvolver o bom senso, que contra fatos não há argumentos. No entanto, no Brasil, não só se discute os fatos, como se aplicam as circunstâncias a esses fatos. Então, foi isso que você fez todo esse introito. E você citou as catilinárias, né? As cartas que diziam que a mulher de César não bastava ser honesta, ela tinha que parecer honesta. E aqui no Brasil, nem a necessidade de legalidade é necessária. Basta parecer, basta você dar um ar de legalidade para que a população, como tem infelizmente um poder de discernimento legal muito baixo, entenda que o STF está praticando tudo dentro da legalidade. E isso é corroborado por essas pessoas que vão, por exemplo, à porta da Polícia Federal comemorar, abrir champanhe e etc., como infelizmente a gente viu no sábado e no domingo. Enquanto você falava... o Cacá, hein, com sunguinha de pantera? Eu não ouvi nenhuma declaração. Ele estava comemorando, tomando vinho também?
Não me Tava surpreende, tomando né? vinho com uma sunguinha de jaguatirica. Pois é. Lindo, né? Lindo. Enquanto você falava, eu lembrava da fábula de João e Maria, né? Dos irmãos Grimm. Eles, para tentar fugir da bruxa, eles deixaram um rastro de migalhas. E por que eu lembrei disso? Porque o Alexandre de Moraes, ele também deixa rastro. Um rastro de nulidades. Você citou várias ao longo aqui dessa introdução. Quando ele diz, e que não está se atendo aos fatos, porque como você disse foi no dia anterior, né, que ele já deixou preparado no dia 21, mas ele deixa lá na decisão dele 00 hora e 08 minutos, numa evidente alusão ao 8 de janeiro e o dia 22 de novembro para efetuar a prisão de Bolsonaro, numa alusão, mais uma alusão que a psicopatia dele leva a fazer, ao número que Bolsonaro concorreu à eleição de 2022, assim como a multa, né, de 22 milhões contra o PL lá atrás, que todos nós lembramos. E para finalizar e te devolver, Pavinato, quando Agora, você não percebeu a maldade maior? Porque é perceptível 22. A decisão foi 008. tomada no dia 21. Sim. A prisão ocorreria inevitavelmente no dia 22. Metesse o ferro de solda na tornozeleira Bolsonaro ou não? Sim. A decisão estava pronta. Ela foi tomada no dia 21 para acontecer no dia 22. Sim. Certo? Certo. E 22 todo mundo sabe o que é. É o número sob o qual Bolsonaro concorreu à eleição. Mas 22 de novembro, 22/11. 22/11. O que é composto por 11? O STF, Supremo. Supremo Tribunal Federal. É isso. É muita maldade, é muita perversidade desse sujeito. E aí, falando nessa violação, Pavinato, que para mim não teve violação, primeiro porque para se declarar a violação precisava ter um laudo, né? O laudo da Polícia Federal, num primeiro momento, para dizer, olha, deveu-se a violação nesse horário em virtude de, ela não está rompida. Ah, mas ele abriu a caixa, isso não interrompeu a comunicação. Segunda questão, para declarar a violação, ele deveria primeiro instar a defesa de Bolsonaro para explicar a violação. Vez que, como o PP já falou, existe uma redundância. Aquilo é um sistema apenas de controle. Então tem uma redundância no controle. Tem a tornozeleira e, além disso, os agentes federais ali. Agora, não foi dada oportunidade à defesa se comunicar e dizer, portanto, falta ampla defesa e contraditório. E eu continuo alegando que não houve violação, porque não interrompeu a comunicação. Então sabia-se onde ele estava.